Existe um momento na vida em que o silêncio parece mais alto que qualquer resposta. Você ora, insiste, permanece fiel, mas as portas continuam fechadas e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está olhando para essa situação. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se cansaram de esperar. O que poucos percebem é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando tudo parece travado, o céu continua em movimento. Nada do que você enfrentou foi em vão. Cada porta fechada, cada atraso, cada não aparente construiu em você algo que será necessário para atravessar a porta certa quando ela se abrir. Deus não trabalha no desespero humano, Ele trabalha no tempo perfeito. Enquanto você vê obstáculos, Deus vê preparação. Enquanto você sente perda, Deus vê livramento. O problema não é a porta fechada, o problema é tentar forçar uma saída antes da hora. Há portas que só se abrem quando você já não confia mais na sua própria força. E quando Deus decide abrir, não existe sistema, pessoa, palavra contrária ou circunstância que consiga impedir. O que está diante de você não é o fim da sua história. É o ponto exato onde Deus começa a revelar quem Ele é na sua vida de uma forma que você ainda não experimentou. As portas fechadas que mais doem são aquelas que pareciam respostas de oração. Você acreditou, se preparou, deu o seu melhor e mesmo assim não aconteceu. Isso gera confusão, frustração e um sentimento silencioso de rejeição. Mas nem toda porta fechada é derrota. Muitas vezes é Deus protegendo você de um caminho que parecia certo, mas terminaria em dor. O fechamento não foi para te atrasar, foi para te alinhar. Deus enxerga o que você não vê e conhece consequências que ainda não chegaram até você. Se aquela porta tivesse se aberto, teria custado mais do que você imagina. O que hoje parece perda, amanhã será gratidão. Antes de abrir a porta certa, Deus fecha todas as erradas, para garantir que você não caminhe fora do propósito que Ele determinou para a sua vida. Existe um segredo espiritual que poucas pessoas compreendem durante o tempo das portas fechadas. Deus não está apenas preparando o caminho, Ele está preparando você. Antes que a porta se abra, algo precisa ser ajustado no interior. É nesse período que a fé deixa de ser apenas discurso e se torna confiança real. Quando tudo está indo bem, qualquer um diz que confia em Deus. Mas quando nada muda e mesmo assim você permanece, é aí que o céu reconhece maturidade espiritual. Deus não entrega novos níveis para quem ainda não aprendeu a permanecer no nível atual. Muitas portas não se abrem porque, se abrissem agora, você não conseguiria sustentar o que existe do outro lado. Não é castigo, é cuidado. Deus trabalha em silêncio porque o processo é interno antes de ser visível. Ele fortalece caráter, cura intenções, alinha desejos e remove dependências emocionais que fariam você transformar a bênção em peso. Quando a porta certa se abre, ela não vem acompanhada de confusão, vem com clareza. Não vem com medo, vem com paz. E essa paz não nasce da circunstância, nasce da certeza de que foi Deus quem abriu. Quando você entende isso, o tempo de espera deixa de ser dor e passa a ser preparação consciente para aquilo que está prestes a se manifestar. Quando Deus decide abrir uma porta, Ele não pede permissão às circunstâncias nem negocia com limitações humanas. A autoridade da porta aberta vem do céu, não do ambiente. É por isso que Apocalipse 3:8 não é apenas uma promessa, é uma declaração espiritual. Deus não disse que tentaria abrir, Ele disse que já colocou diante de você uma porta aberta. Isso significa que antes mesmo de você perceber, o céu já autorizou algo que a terra ainda não entendeu. Pessoas podem não reconhecer, sistemas podem não validar, mas quando Deus abre, a legitimidade não depende de aprovação externa.
Essa porta não se sustenta na sua força, se sustenta na palavra de Deus. É por isso que ninguém pode fechar. Não porque você lutou mais, insistiu mais ou foi mais forte, mas porque Deus assumiu a responsabilidade. Quando Ele abre, Ele também guarda. Quando Ele autoriza, Ele também sustenta. O erro de muitos é achar que a porta aberta elimina desafios. Na verdade, ela elimina o impedimento espiritual. Os desafios podem existir, mas já não têm poder de impedir. O que antes te barrava, agora, apenas confirma que Deus está te levando a um nível onde a dependência não será mais de pessoas, mas exclusivamente dele. E quando você entende isso, o medo perde espaço e a fé assume o controle. Existe um padrão espiritual que se repete na vida de quem anda com Deus. A porta se abre exatamente quando a força parece ter acabado. Quando você já fez tudo o que podia, quando as respostas humanas se esgotaram e a única coisa que resta é confiar. Isso não é coincidência, é método divino. Deus não abre portas para exaltar a capacidade humana, Ele abre para revelar a sua glória. A fraqueza não afasta a ação de Deus, ela cria o cenário perfeito para que o poder dele se manifeste de forma inquestionável. Muitos acreditam que precisam estar fortes, seguros e completos para que algo novo aconteça. Mas Deus trabalha de forma oposta. Ele chama quando você se sente pequeno, escolhe quando você se sente incapaz e abre portas quando você já não tem controle da situação. Isso quebra o orgulho, elimina a autossuficiência e gera dependência real. A porta que Deus abre não exige perfeição, exige entrega. E quando você atravessa reconhecendo que foi Deus quem abriu, a glória não se divide. Você não carrega o peso de sustentar o que não foi você quem iniciou. O que começa em Deus, se mantém em Deus. E isso traz descanso mesmo em meio aos desafios que surgem depois da porta aberta. Nem toda porta aberta representa uma oportunidade enviada por Deus. Essa verdade exige maturidade espiritual para ser aceita. Existem portas que se abrem rapidamente, mas cobram um preço alto na frente. Elas atraem pela aparência, pela facilidade e pela urgência, mas retiram a paz, exigem concessões e afastam você dos princípios que Deus já estabeleceu. A porta de Deus nunca contradiz aquilo que Ele já falou com você no secreto. Ela pode desafiar, mas não confunde. Pode exigir fé, mas não gera ansiedade constante. O discernimento nasce quando você aprende a ouvir mais a paz do que a pressa. Portas que vêm de Deus alinham propósito, identidade e tempo. Elas não exigem que você se diminua para entrar, nem que negocie valores para permanecer. Quando uma porta parece boa, mas exige que você se afaste de Deus para atravessar, ela não veio dele. Deus não acelera processos à custa da sua alma. A porta certa pode até parecer estreita no início, mas se torna larga com o tempo, porque nela existe a presença de Deus sustentando cada passo. Quem aprende a discernir não se perde no caminho, porque não confunde acesso com aprovação divina. Quando a porta certa se abre, a responsabilidade não é correr, é obedecer. Muitos perdem o que Deus abriu porque entram sem a postura correta. A porta aberta não é um convite para agir por impulso, é um chamado para caminhar em alinhamento. Deus não abre portas para que você se apresse, Ele abre para que você confie. A ansiedade pode fazer você entrar antes do tempo, falar o que não deveria e assumir cargas que Deus não entregou. A obediência preserva aquilo que Deus liberou. Avançar pela porta aberta exige humildade para reconhecer que ainda se depende de Deus depois da resposta. Exige coragem para deixar para trás o que não cabe mais no novo nível. Exige fé para seguir mesmo quando nem tudo está totalmente claro. Deus não revela todos os detalhes de uma vez, porque Ele quer relacionamento, não apenas resultado.
Cada passo dado em obediência confirma que você entende que a porta não foi aberta pelo seu mérito. Quem entra com reverência permanece. Quem entra confiando mais em Deus do que em si mesmo, experimenta não apenas a abertura da porta, mas a permanência da bênção ao longo do tempo. Existe um momento em que a fé precisa sair do campo da espera e entrar no campo da declaração. Depois de entender o processo, discernir as portas e alinhar o coração, é tempo de concordar com o que Deus já determinou no céu. A oração, nesse ponto, deixa de ser um pedido desesperado e se torna um alinhamento consciente. Você não ora para convencer Deus, você ora para ajustar o seu coração à vontade dele. Quando isso acontece, a paz se estabelece mesmo antes da mudança visível. Neste momento, a sua voz se une à palavra de Deus. Você declara não o que sente, mas o que crê. Declara que nenhuma porta errada terá poder sobre a sua vida. Declara que a porta que Deus abriu permanece aberta. Declara que o medo não governa mais as suas decisões. Essa declaração não nasce da emoção, nasce da convicção. E quando a convicção governa, a dúvida perde força. A fé que declara é a fé que caminha, que atravessa, que permanece. Não porque tudo está fácil, mas porque agora você sabe quem abriu a porta e em quem está a sua confiança. Chega um ponto em que você percebe que a maior prova não foi a porta fechada, foi a transformação que aconteceu dentro de você enquanto esperava. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse processo. Sua fé amadureceu, sua sensibilidade espiritual aumentou e sua confiança em Deus se tornou mais profunda. A porta aberta não é apenas um acesso externo, é a confirmação de que você está pronto para viver o que antes apenas orava para alcançar. Deus não muda de ideia, Ele cumpre promessas no tempo exato. A porta que Deus abre permanece aberta porque é sustentada pela fidelidade dEle, não pela sua constância emocional. Mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando surgirem desafios inesperados, essa porta não se fechará, porque foi Deus quem colocou diante de você. O que vem dele não é instável, não é frágil e não depende de circunstâncias favoráveis para continuar existindo. Caminhe com confiança, avance sem medo. O que Deus abriu, ninguém pode fechar. E o que Ele preparou para você começa exatamente do outro lado dessa porta. Agora, o que define o que acontece a partir daqui não é mais a porta, é a sua decisão de confiar plenamente em quem a abriu. A dúvida tenta voltar, o passado tenta lembrar o que deu errado, mas a fé amadurecida não negocia com antigas vozes. Você aprendeu que Deus não abre portas para provocar expectativa vazia, Ele abre para cumprir propósito. O céu não trabalha com tentativa, trabalha com cumprimento. Quando Deus coloca algo diante de você, Ele já considerou cada detalhe que ainda não faz sentido aos seus olhos. Siga com a certeza de que não existe força capaz de anular o que Deus determinou. Nenhuma palavra contrária, nenhuma oposição invisível, nenhuma limitação humana. A porta permanece aberta porque a mão de Deus a sustenta. Avance com paz, permaneça com humildade. Confie mesmo quando o caminho exigir fé contínua. O que Deus começou, Ele mesmo se responsabiliza em concluir. E a partir de agora, a sua história não será marcada pelo medo das portas fechadas, mas pela confiança absoluta naquele que abre caminhos onde ninguém mais consegue fechar. Este é o momento em que o medo já não tem mais autoridade sobre as suas decisões. Você entende que portas fechadas não definem fracasso e portas abertas não definem sucesso imediato. Quem define é Deus. A maturidade espiritual nasce quando você para de medir a vida pelo que acontece fora e passa a confiar plenamente no que Deus já estabeleceu no céu. A porta aberta não é um teste, é uma confirmação.
confirmação de que o tempo chegou, de que o processo foi completo e de que agora existe estrutura espiritual para permanecer. Caminhe com firmeza, sem ansiedade e sem pressa. O que Deus abre não precisa ser defendido com desespero, precisa ser vivido com obediência. Não volte atrás por medo, não pare por insegurança, não duvide por causa de vozes externas. A porta permanece aberta porque foi Deus quem a colocou diante de você. E se Ele abriu, Ele sustenta. Se Ele sustentou até aqui, continuará sustentando depois. A sua confiança não está no que você vê, está naquele que prometeu. O que Deus abre, ninguém fecha, e o que Ele decidiu cumprir na sua vida não será interrompido. Chegou o tempo de caminhar sem olhar para trás. Tudo o que precisava ser tratado já foi tratado. Tudo o que precisava ser ensinado já foi aprendido. A porta que Deus abriu não é um acaso, é a resposta de um processo vivido em fidelidade. Agora não é mais sobre provar nada para ninguém, é sobre viver aquilo que Deus já confirmou. A insegurança não tem mais espaço porque a convicção foi formada. Você sabe quem abriu a porta e isso muda completamente a forma de avançar. O que está diante de você carrega propósito, direção e continuidade. Não permita que o medo do passado tente governar decisões futuras. Deus não abre portas para depois abandonar, Ele permanece presente em cada etapa. Se houver desafios, haverá graça. Se houver oposição, haverá sustento. A porta permanece aberta porque foi Deus quem a colocou, e nada tem autoridade para desfazer aquilo que Ele decidiu. Caminhe com fé firme, coração alinhado e espírito em paz. O que Deus abriu, ninguém pode fechar. E a partir deste ponto, sua história segue sustentada pela fidelidade daquele que nunca falha.